E aí, crianças, tudo bem com vocês? Este é o nosso 7º vídeo de Geografia e hoje nós vamos falar sobre povos indígenas do Tocantins, certo? Como que eu vou fazer? Eu vou trazer aqueles textos que estão lá no bloco de estudos de vocês, vou ler esses textos para vocês, né, para vocês entenderem um pouco melhor, e vou explicando esses textos. E vou explicando, trazendo imagens, e vou trazer também dessa vez alguns vídeos, porque não é uma tarefa fácil falar dos povos indígenas do Tocantins, de qualquer lugar na verdade, porque olha só, são 8 povos indígenas. Imagine aí você falar de 8 culturas diferentes, né? Cada um com suas tradições, seus costumes, enfim, é muito complicado. Então eu vou tentar fazer o máximo aqui para que vocês tenham uma imagem assim, geral dos povos indígenas no Tocantins e quem sabe se interessem por ver mais, e com certeza verão, né, na escola mesmo, nos próximos anos, e vão ver com mais profundidade, com mais detalhe, tá? E tem outra coisa, no finalzinho da apresentação, eu vou fazer um desafio para vocês, e claro, é sobre o assunto. E quem acertar esse desafio vai receber um prêmio, porque é um desafio valendo um picolé de Buriti. É sério. Aqueles meus alunos lá na escola, quem já foi meu aluno sabe que a gente sempre, né, compra um picolé do pessoal do 9º ano para ajudar na formatura. E quando a gente voltar para a escola, depois de estar imunizado, né, eu espero, a gente volta para a escola e aí quem tiver conseguido acertar esse desafio, vencer esse desafio, pode me cobrar o picolé de Buriti que a gente vai providenciar. Mas honestidade, né? Não vai me enrolar não. Não vai querer me enrolar no que eu vou saber. Eu vou saber, quando eu olhar pra você e você falando, eu vou saber se você errou ou não. Até porque eu posso te perguntar na hora ali. Então não inventa, certo? Muito bem, então, vamos lá. O texto do bloco de estudos de vocês. Aulas 9 e 10. Os povos indígenas do Tocantins. Contribuições culturais para os hábitos e costumes locais. No Tocantins existem 8 etnias: Carajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Craô, Craô-Canela, Apinagé e Avá-Canoeiro. Esses povos estão situados em diferentes regiões tocantinenses nas terras indígenas oficialmente demarcadas. A tradição dos rituais, a diversidade das pinturas pelo corpo, a riqueza do artesanato, a caça e a pesca para a subsistência. Cada uma das 8 etnias indígenas que vivem no Tocantins tem uma peculiaridade, uma história, um costume. Em 1988, quando o Estado ganhava a sua emancipação, a maioria dos povos já havia se instalado aqui desde a colonização e se perpetuou no território tocantinense. São aproximadamente 13.171 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, o último censo que informa sobre esses dados. Muito bem, vamos começar de trás para frente. O que é esse censo do IBGE? O IBGE, já falei um pouquinho para vocês, né? Ele é uma instituição do Brasil. O que é uma instituição? Uma instituição é tipo, a escola é uma instituição, os Correios é uma instituição, no caso é uma empresa pública, os Correios, né? Mas não deixa de ser. Mas, por exemplo, a Justiça brasileira, os fóruns, os tribunais, são instituições que fazem o Brasil funcionar. Então, o IBGE, ele faz o Brasil funcionar. Como? Dando informações para o Brasil pensar o que deve ser feito, em qual região, para que população, né? Que população que precisa ser atendida por aquilo. Então, o IBGE faz pesquisas, ele traz informações para as pessoas trabalharem, para os governos, deputados federais, estaduais, vereadores, enfim, até nós, professores, também trabalharmos, né, com mais segurança, sabendo das informações. Esse censo é uma pesquisa que o IBGE faz batendo de porta em porta, conversando com as pessoas, fazendo perguntas. Então eles fazem isso em todo o território nacional, inclusive onde vivem os povos indígenas, para saber, né, quantos são, quais são esses povos e assim por diante. Certo? Vocês viram que o Tocantins ele se emancipou do Goiás, porque se vocês não sabem, antigamente o Tocantins fazia parte do Goiás, era o que as pessoas chamavam de norte goiano. E aí o Tocantins começou as pessoas do Tocantins começaram a querer, né, um estado próprio. Por quê? Porque o norte do Goiás era muito distante de Goiânia
às vezes era uma parte do estado do Goiás que ficava um pouco esquecida, as pessoas ficavam ali muito sofridas e tal, né? Havia muita falta de governo ali para controlar aquela região, tanto na questão das terras, quanto na questão da educação, da saúde. E aí as pessoas, com o passar do tempo, conseguiram fazer essa separação. Conseguiram fazer essa separação e o Tocantins, né, passou a existir lá quando a Constituição foi também promulgada logo depois da ditadura, mas isso é outra história. E aí as pessoas que viviam aqui no Tocantins eram de várias origens, mas tinha um povo aqui no Tocantins que estava aqui há tanto tempo que a gente fala que são de tempos imemoriais. O que isso quer dizer? Que ninguém nem consegue lembrar. Não é por falta de memória, não, é porque é muito tempo. São chamados povos originários porque eles dão origem à população do território aqui. Então os povos indígenas, eles estão no Tocantins desde a época em que o Brasil ainda era desconhecido, ou na verdade talvez inabitado, né, pelos europeus. Então é um povo muito antigo. Alguns povos viviam em outras regiões e foram vindo para cá, né? Aí chegou uma época no Brasil que pessoas que não eram indígenas vieram de outra região para ocupar esse espaço e acabaram o quê? Tomando ou ocupando esses espaços que antes, né, eram ocupados pelos povos indígenas. E esses povos indígenas acabaram se deslocando para outros lugares, acabava às vezes então em conflito e acabava também muitos morrendo, e isso fazia o que? A população diminuir, né? E é por isso que foi pensado em si criar os territórios, né? A gente falar, não, vou só separar aqui um espaço dessa terra, e esse espaço aqui dessa terra vai ser para esses povos indígenas, para cada povo ter o seu território ali e conseguir ter o quê? Ter uma floresta sem poluição, uma floresta sem desmatamento, uma floresta com rios, com animais, para que ele possa viver ali e cultivar suas tradições. E quando eu falo cultivar suas tradições, não é assim, pô, então quer dizer que a gente quer só que o índio fica lá no mato e ele quiser, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, sim, que os povos indígenas, eles têm esse direito. O que eles vão fazer é uma coisa que cabe a eles decidirem, muito mais do que a gente. Então, assim, o fato deles conviverem com a gente ou incorporarem hábitos nossos, não quer dizer que ele vai deixar de ser índio. A gente incorporou vários hábitos indígenas e não nos tornamos índios, né? E a gente nem reconhece isso, mas as pessoas só conseguiram se estabelecer no Brasil porque se apropriando, né, pegando o conhecimento que os povos indígenas tinham. O arroz e feijão que a gente come hoje, por exemplo, nem sempre foi o prato principal. Já teve uma época no Brasil que a mandioca foi a base, o principal prato ali que deu sustentação para as pessoas. A questão do conhecimento das ervas medicinais, das matas, enfim, tanta coisa que a gente às vezes nem tem ideia da importância que isso tem para a nossa vida, e a gente simplesmente não reconhece e muitas vezes faz o quê? Reproduz preconceitos. O que é isso? É quando você ouve uma coisa, você acha que é engraçado e fica falando de novo, quando você não pensa sobre aquilo, que você está o quê? Ofendendo pessoas, está fazendo mal a pessoas. Então, isso ainda hoje acontece. Por isso que é importante a gente estudar sobre os povos indígenas. Para o quê? Para parar com essa coisa de ficar se desfazendo das pessoas, né? Entender que todo mundo que vive aqui tem direitos, né? Merece ser respeitado, e cabe a essas pessoas também decidirem o que farão das suas vidas, né? Aqui enquanto povo brasileiro junto conosco. E cada povo desse, vocês sabem, né? Um pouquinho, tem as suas tradições. Tem povos indígenas que fazem suas festas para quando os meninos e as meninas, né, saem da infância e passam para a vida adulta, né? Tem os rituais de morte, que as pessoas quando morrem, nós também temos os nossos rituais quando as pessoas morrem. Da mesma forma, esses povos indígenas também têm os deles. Então eu vou trazendo aqui mais algum texto e a gente continua, né, para entender um pouco mais sobre cada um deles aqui. Os povos têm muitas festas. Esse é o último texto, tá, gente? Que o último texto é esse aqui. A gente vai ver umas imagens, ver uns vídeos, tá bom? Relaxem aí. Eu só quero ler o texto que mandaram para vocês. Não foi eu que peguei esse texto para vocês, não. Foi a prefeitura com os professores que fizeram lá e mandaram para vocês. Eu estou tentando aqui fazer uma explicação sobre ele. Então, deixe de reclamar e acompanhe a leitura. Os povos têm muitas festas para celebrar a vida, para celebrar a colheita. Isso são traços da cultura e identidade.
E uma festa nunca é igual em todas as etnias. É dinâmica. Os Carajás fazem sempre a Aruanã, Eteroque, não sei se a pronúncia é essa, me desculpe se eu estiver errado. Festas grandes, preparadas com muito rigor, muitos saberes. O povo xerente mantém tradição repassada de geração a geração. Aí tem essa fotografia, aí vem aqui o texto embaixo. As terras indígenas se subdividem, ou seja, elas se dividem, né? Elas se separam em terras menores, em lugares menores. Então, as terras indígenas se subdividem em comunidades tradicionais conhecidas como aldeias. Outras pessoas chamam de comunidades. Eles saem de suas aldeias em busca de aquisição de conhecimentos da sociedade não indígena, a fim de ter um futuro melhor, sem que isso interfira ou coloque em risco a preservação cultural do seu povo. Muitos indígenas são universitários e outros prestam serviços em diferentes instituições públicas e privadas e são chamadas de índios urbanizados. A continuidade do uso de suas línguas maternas é um dos aspectos que representa e singulariza a diversidade dos povos indígenas no Tocantins. Nos eventos culturais, há exuberante beleza de artesanato, pinturas corporais e adornos que enfeitam suas festas e rituais realizados. A sobrevivência desses povos é assegurada pela agricultura, caça de animais, pesca e fabricação de artesanatos, confeccionados da fita de palha de coco, colares e pulseiras confeccionados com sementes nativas do cerrado, tiririca. Atualmente, as peças mais difundidas são as de miçanga e as de plástico industrializado, que imitam a tiririca e se transformam em ornamentos para comercialização. Bom, o texto aqui está trazendo para vocês terem a ideia de como é vasto, de como é grande esse universo cultural dos povos indígenas, certo? E vocês podem observar, e vão ver isso da agora para frente com as imagens e com os vídeos que eu vou trazer, que embora tenha muitas diferenças entre esses povos, né, algumas coisas são muito parecidas. Por exemplo, eles todos têm essa relação com a natureza, né, de coletar frutos, de caçar animais, de pescar, essa forma de fazer ornamentos. Claro que cada um tem ali, digamos, uma forma que ele se dedica mais. Né? Por exemplo, tem povos indígenas que às vezes elaboram melhor a sua arte com cerâmica, outros com a fibra da palha, né? E assim por diante. Muito bem, agora vamos comentar aqui um pouquinho sobre o texto. Né? Eu quero só que vocês observem aqui essas palavras que estão destacadas. Aldeias, índios urbanizados, línguas maternas. Tá? Aldeias, vocês sabem, são o quê? Aquelas comunidades, são as comunidades dos povos indígenas. Em um território indígena pode haver várias aldeias. E essas aldeias podem pertencer, né, podem fazer parte de um mesmo povo. E o que eu estou dizendo? Que os Carajás, por exemplo, eles podem ter várias aldeias lá dentro do território deles. Os índios urbanizados, vocês viram, são o quê? Aqueles indígenas que trabalham na cidade, que vivem na cidade, mas que não perderam a sua condição de indígena, não deixou de ser indígena. Você saiu da aldeia e foi trabalhar na cidade, agora por causa disso você deixou de ser indígena? Não, você leva consigo, você leva com você aquela tradição, os costumes, a tua língua que você fala enquanto indígena. Então, isso tudo faz de você indígena, né? O fato de você ser reconhecido pelaquela comunidade enquanto indígena, certo? E as línguas maternas, vocês vão ver que é como se fosse a essência daquele povo, é o que faz aquele povo ali se conectar com todo o passado dele e se reconhecer enquanto povo indígena, ter a sua identidade enquanto povo indígena, certo? Agora eu vou trazer algumas imagens, né, separadas por povos, e na sequência trazer um depoimento, uma fala de alguém daquele povo. Infelizmente eu não consegui de todo mundo, né, mas eu consegui de alguns, então espero que vocês gostem. Então acompanhem comigo aqui. A Pinagé. Esses dados são de 2010, então pode ser que tenha bem mais que isso, né, ou tenha um pouco mais que isso. Mas a população nessa época de 2010 era de 1.847 pessoas, né? E o território, a reserva indígena deles aqui, o território indígena do Apinagé, fica, não sei se vocês conseguem observar essa linhazinha vermelha, está um pouco apagada aí para vocês, eu acho. Então ela mostra o território desse povo Apinagé.
certo? E o que eles fazem lá? Eles praticam agricultura de subsistência. O que é isso? A agricultura de subsistência é o que? Plantar, colher para consumo próprio. Não é aquela plantação que você faz para plantei, vou pegar e vou vender e pegar o dinheiro. Não. A agricultura de subsistência é aquele plantio que a pessoa faz, plantou lá o milho, por exemplo, colheu o milho, faz produtos para comer, vai guardando, guarda para comer mais na frente. E é claro que pode vender um pouco para comprar mais alguma outra coisa, sim. Enfim, não é, ainda é uma agricultura de subsistência, aquela agricultura que você faz para você se manter, não para você gerar o lucro, né? Que é ter aquele dinheiro sobrando. Não é isso. Caça, né? Vocês sabem o que é caçar? Na floresta existem animais selvagens, né? Animais como o veado, a paca, o porcão, o catitu, que são animais que a capivara, que aqui pra gente é mansinha, né? Mas na floresta ela não é daquele jeito, ela é selvagem, ela não deixa você chegar tão próximo. São animais que servem como fonte de carne para as pessoas. E o artesanato com sementes, tem várias plantas que dão sementes, né, que as pessoas usam para fazer os colares, os enfeites. E hoje é muito comum usarem aquelas pecinhas de plástico chamadas miçangas, né, que imitam um pouco, né, talvez pela dificuldade hoje de encontrar essas sementes devido, né, à situação do meio ambiente que existe hoje. E a coleta do babaçu, eu não trouxe nenhuma imagem, eu esqueci, mas a palmeira de babaçu é uma palmeira bem grande, né? Vocês já devem ter visto o coco babaçu, né? Já ouviram falar das quebradeiras de coco e tal. O coco babaçu ele tem várias funções, né? As pessoas quebram ele lá nas aldeias para a própria castanha, né, que a gente chama de amêndoa, que fica lá dentro, serve para tirar o azeite, para fazer tantas coisas. A palha do babaçu serve para fazer a cobertura das casas. A fibra da palha dá para fazer artesanatos, né, com a palha mesmo também. Vamos ver agora. Meu nome é Gunuma Pinagé, meu povo denomina-se Pani e vive no extremo norte do estado do Tocantins e numa população de mais de 2.000 pessoas e vive do que a natureza oferece, ou seja, da coleta de frutos, da caça e da pesca. Eu mesmo vivendo fora da minha aldeia, por conta do trabalho, dos estudos, mas quando eu volto para lá eu mantenho minha cultura, participando das festas culturais, das corridas de tora e das festas e celebrações culturais, que sejam o Mecropolondi e Mecapri, e que são cultos, celebrações rituais ligados os espíritos à natureza. É isso que identifica o nosso povo apinagé, a Pinaé. Então, não é melhor quando a gente escuta a pessoa mesmo falando de si, é muito mais interessante do que uma outra pessoa falando por ela, né? Então, assim, eu espero que a gente tenha mais oportunidades para conviver com essas pessoas e saber mais sobre elas a partir delas mesmas, né? Então, enquanto isso não acontece, a gente vai vendo aqui as informações que a gente tem. Bom, Carajá. O Carajá, o território deles fica na Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é uma ilha gigantesca que existe no Tocantins. É a maior ilha do mundo que está no rio. Ou seja, é uma ilha, maior ilha fluvial do mundo, né? Uma ilha que é cercada por rios, não pelo mar, entendeu? Então essa ilha do Bananal, ela abriga vários povos indígenas. Lá estão Carajá, lá estão Javaés, e ela tem várias aldeias deles, né? Aqui vocês têm algumas imagens, tem uma cultura riquíssima. A população é uma das maiores lá, aqui do nosso estado, lá. 3.198 pessoas, já fica na Ilha do Bananal, falei, né? Também como pega frutos do cerrado, caça, pesca, também coleta babaçu, a arte com penas, né, de pássaros, a cerâmica riquíssima, inclusive tem uma boneca ricochô, eu não sei se a pronúncia é bem essa, mas no vídeo aqui vai falar um pouquinho sobre ela, que é reconhecida, né, como patrimônio cultural do Brasil. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como que a cultura dos povos indígenas é rica e que no mundo inteiro ela é reconhecida, e às vezes a gente que vive aqui no Tocantins nem sabe disso, né? Então vamos ver aqui esse vídeo que eu falei. Meu nome é Joanahu Carajá, né?
Eu sou da Ilha do Bananal, esse é estado distante de Tocantins, né? Meu nome é Retauaque, eu sou da etnia Carajá. Minha aldeia fica na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Eu sou índio cinegrafista também, né? Que eu registro tudo o que acontece na minha aldeia. Eu cursei enfermagem, sou enfermeira atualmente e eu trabalho na FUNASA com a minha comunidade. Nosso papel aqui no Museu do Índio, nós vamos fazer uma festa que chama Retorrocan. Na língua portuguesa chama Casa Grande, né? Então essa festa começa de menino para a fase de adulta, né? Ele vai virar homem, que vocês falam, né? Nova geração a gente está estudando. Um está se formando em direito, médico, técnico de enfermagem, né? Aí de lá eles pensam que perdeu cultura, mas não é, eles sempre voltam para a aldeia deles. Na aldeia não tem hospital, não tem UBS, né, unidade básica, mas tem um postinho que é onde a gente faz o atendimento de enfermagem. Lá tem um serviço, quando se forma, tem um serviço garantido para ir trabalhar na área de saúde, né? E na área de educação também, estão vendo professor, né? É uma novidade, porque na época da minha mãe nunca existiu assim, essa coisa de mulher estudar fora. Principalmente no meu caso, eu deixei meus 3 filhos, inclusive um bebê de 2 meses. Então, meu marido não quis esperar, então ele acabou casando com outra, né? E eu tive que frequentar, né? Eu sofri 6 anos fora, mas eu sabia que isso valeria a pena. Eu fui convidada para trazer a ceramista até aqui para elas estarem fazendo a oficina de boneca e eu vim acompanhando como responsável das mulheres, como assistente. A rica e diversificada produção material Carajá tem sido alvo de admiração no Brasil e no mundo, podendo ser encontrada em importantes museus na Europa e nos Estados Unidos. As mulheres Inã são artesãs artistas que trabalham a cerâmica e a cestaria, perpetuando o conhecimento, bem como o gosto pelo ofício, herdados de suas mães, avós e tias. Meu nome é Marué Deru Carajá, de branco Lude Carajá. Eu sei com mamãe que fazia ceramista. Cerâmica não é brincadeira não, ele é muito difícil mesmo. Fazer demora, secar, vai lijar. A cerâmica figurativa produzida pelas mulheres Inã são para elas uma contínua fonte de criatividade e expressão artística. As Richokô, como são chamadas na fala feminina, retratam muitas instâncias da vida Inã, desde cenas do dia a dia nas aldeias, as práticas de suas tradições, até eventos cerimoniais e rituais. Nas suas Richokô, as ceramistas retratam também muitos episódios de mitos e histórias Carajá, criando representações de personagens e cenas de narrativas da tradição oral Inã. A admiração e o interesse que estas figuras cerâmicas têm despertado no público externo vem estimulando uma crescente produção voltada para a sua comercialização. As Richokô, antes produzidas para a fruição lúdica de suas crianças, representam atualmente significativa fonte de renda, orgulho e prestígio para as mulheres ceramistas Inã. Em janeiro de 2012, a cerâmica figurativa Carajá foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esses vídeos eu peguei todos no YouTube, né? Até peço desculpa ao pessoal que dono dos vídeos, né? Eu peguei porque assim, achei interessante, seria muito bom para ajudar a gente a entender um pouco aqui sobre os povos indígenas. Então, já peço desculpas ao pessoal, né, por ter pego esses vídeos. Mas enfim, acho que estão cumprindo a função deles aqui, né? Então agradeço também por terem compartilhado esses vídeos pra gente. Javaé, também localizado na Ilha do Bananal. O rio Javaé é um braço do rio Araguaia, né? Ele também contorna ali a Ilha do Bananal.
Aí vocês podem ver que a cultura deles aqui nessa imagem do lado, né? Também é um povo que vive de agricultura, de subsistência, né? Planta para comer, para sobreviver, caça, pesca. Também tem a cultura deles com artesanato, com pintura corporal, com plumagens, né? Com penas, enfim. Vocês conseguem ver aqui essa imagem? Eu trouxe uma imagem de uma aldeia só, né? Tem mais aldeias javaias na região. Meu nome é José Mário de Olomari Javaé, sou da Ilha do Bananal, Tocantins, município Formoso do Araguaia. A Ilha do Bananal tem várias aldeias que tem lá, mais de 15 aldeias. Cada aldeia tem sua liderança, como caciques, né? O povo Javaé tem sua cultura também, como a dança e brincadeiras também. Com a festa do Retocando, nós conseguimos transmitir a nossa cultura para as crianças, para aprender. Passo a administração, estou no segundo período, agora eu vou entrar para o terceiro. E vim estudar aqui para pensar no futuro, para ajudar meu povo. Porque o povo javaé não sabe administrar dinheiro. Eu vim pensando em ajudar eles. Xambioá. Estão vendo aqui o território, essa linha vermelha, né? Fica a margem do Rio Tocantins aí. Mais algumas imagens aqui do povo, né? Indígenas Carajás, Xambioá. 269 pessoas, a população lá em 2010, que eu falei, né? Pode ser que tenha mais. Fica aí perto, no noroeste de Tocantins, né? Faço o curso de enfermagem pela UFT. Então, esse curso é muito importante para mim. Não só para mim, como para o meu povo que estão à minha espera, né? Então, o meu objetivo é formar, voltar para a minha comunidade e dar continuidade nos trabalhos da área da saúde. A comunidade em si tem se mobilizado e tem mantido a tentar voltar à cultura, né? Com os cantos, as comidas típicas, as danças. Inclusive, no meu povo já existem duas festas culturais que é por ano, né? Tipo assim, todo ano tem, que é a festa do peixe e a festa da tartaruga. Essa festa tem o objetivo de quê? Incentivar ao povo que já tinha perdido como fazer essas comidas típicas, como fazer o peixe, vários tipos de pratos, né? Da comida nossa, da nossa cultura. Então, a festa do peixe foi esse objetivo, mostrar também para a sociedade que o peixe ainda existe na nossa região e os pratos típicos ainda permanecem. Craú Canela, a imagem do território aqui deles também, né? Fica próximo ainda na Lagoa da Confusão, aqui no Tocantins, né? É um povo com 84 pessoas, que tem criação de aves, porcos e gado. Vou trazer um vídeo também deles. Eu vejo que o universitário, né, o indígena hoje, ele estudar, nós podemos muito contribuir com o nosso povo, né? Tanto nessa questão da educação, da saúde, de forma geral, né? Eu acho que nós temos esse compromisso, né, de, ao terminar nosso curso, dar esse retorno para a nossa comunidade. Eu vejo que nós podemos sim, né, revitalizar, como a gente já está revitalizando, né? A questão do merrim ariquá, né, que é a língua indígena, a pintura corporal, né, os mitos, né, que é as histórias do nosso povo, né, como é que era no passado, e a cantoria, né, tudo aquilo, né, que a gente é de importante para a nossa cultura, né. O povo Craú Canela, o meu povo, está localizado na terra indígena Mata Alagada, município de Lagoa da Confusão, Tocantins, na Ilha do Formoso. Hoje na aldeia Lancraré tem 30 famílias. Essas famílias trabalham, né, cultivo da roça tradicional, a pesca. Craú.
2.463 pessoas. Tem território demarcado também aqui, ó, Craolândia, tá vendo? Aquela próxima de Itacajá, mas para a região do Bico do Papagaio. Também vive de agricultura de subsistência, né? Planta, colhe para comer, caça animais, coleta babaçu. E eles têm uma coisa interessante que é uma feira de troca de sementes, né? Todo ano eles fazem uma espécie de feira. Todo mundo se encontra ali com produtos, né? Faz troca, vendas e tal. E eles fazem troca de sementes, né? O que são as sementes? Sementes de milho, sementes de feijão, esse tipo de coisa. As pessoas vão e trocam essas sementes. Porque existem várias espécies dessas plantas e essas trocas de sementes faz com que a pessoa renove ali a sua plantação, né? Que tenha ali, que acabe até mesmo aprendendo a cultivar uma planta que é mais resistente, que às vezes rende mais, né? Que você planta e dá mais frutos, esse tipo de coisa, né? Vamos ver o vídeo deles aqui. Um deles, na verdade, eu não consegui nenhum vídeo, né? Procurei, mas não encontrei. Se alguém quiser me mandar. Povo xerente, esse é o povo, acho que é o povo mais próximo aqui de Palmas, né? Conheci alguns na UFT, no tempo que eu estudava. Aqui nós podemos ver o território deles, ó, demarcado. Fica ali pertinho, na verdade fica em Tocantinha, né? Ali pertinho. Tem 3.017 pessoas, artesanato em palha, fibra de babaçu e também em capim dourado, né? É conhecido no mundo inteiro também o capim dourado. Vocês podem ver algumas imagens interessantes sobre rituais, sobre danças, né? Sobre jogos, práticas comuns desse povo também. Adiante. Povo xerente. Hoje, atualmente, esse ano 2015, eu estou com 95 famílias e 410 pessoas, incluindo adultos, crianças, anciãos, a população toda. Pessoas que estão se preparando, que estão estudando, buscando novos conhecimentos, depois a gente volta para poder utilizar isso para as nossas comunidades. Profissional indígena, a gente está trabalhando na saúde indígena, a gente tem buscado para a gente contribuir com o nosso povo, para a gente mostrar o nosso conhecimento, tanto do povo não indígena e também do nosso povo xerente, que são os medicamentos tradicionais, e a gente tem contribuído isso. Nós preocupamos para nós não perder a nossa identidade, na nossa língua, a escrita, né? as histórias. Aspectos da civilização não indígena estão por toda parte. Aparelhos de celular e iPhone são comuns. A tecnologia ajuda a preservar e divulgar os costumes. A antena com sinal permite a comunicação em toda a aldeia. E o sinal de internet na escola integrou o povo xerente ao mundo. A gente está aí sempre batendo na tecla firme para não deixar, né? Deixar dominar essas tecnologias. Mas a gente procurar dominar as tecnologias. Então, o que é interessante que a gente viu aqui é que praticamente todos os povos indígenas que apareceram, né, falam muito dessa questão do indígena e da saída da aldeia para a cidade para estudar, né, e volta para a aldeia. Então percebam que, assim como a gente se apropriou do conhecimento deles, né, sobre a região, eles também se apropriam desse conhecimento que a sociedade nossa construiu ao longo dos anos aí para levar esse conhecimento para a comunidade deles. E acho que isso é muito interessante, essa consciência que eles têm já. Entrei na universidade, eu vou aprender aqui, por exemplo, a ser enfermeira, a ser professor, e eu vou voltar para a minha aldeia e eu vou conseguir passar isso para as pessoas da minha comunidade, né? Eu acho isso muito bonito da parte deles também. Tem esse sentimento pelos outros, né? essa percepção do outro, né, nele mesmo. Avacanoeiro é um povo aqui em Tocantins, acho que é um povo que tem menos pessoas, né? Tem 28 pessoas de acordo com as informações que eu consegui aqui de 2010. Eles é um povo que perdeu o território, é um povo que vivia no Rio Araguaia, né? Nas margens do Rio Araguaia, e que acabou sendo expulso de lá, né? Por pessoas que chegavam na região e pegavam as terras deles. E foi um povo que não se interessou muito por esse contato com as pessoas não indígenas, e acabou tendo muita resistência, né, e lutando muito contra essas pessoas não indígenas para segurar as terras. Mas acabaram, né, quase que sendo dizimados, quase que acabando, quase que morrendo todos, né, escaparam bem poucos
dessa situação, né? E eles foram migrando para o rio Tocantins, que já era um rio que já tinha outros povos indígenas que já viviam por ali, mas aqui também começaram a chegar mais fazendeiros e eles acabaram novamente sendo reduzidos ainda mais. E hoje eles estão na Ilha do Bananal, lá junto com os Carajás, junto com os Javaés, e meio que sem territórios, né? Pelo menos no Tocantins. No Goiás também tem uma parte desse povo, e eles acho que já tem um território lá para eles. Não consegui nenhum vídeo sobre eles. Na verdade, eu consegui alguns vídeos deles falando, só que eram vídeos deles falando na língua deles mesmo, no idioma deles. Então, acho que seria complicado, porque nem legenda tinha também, né? Eu não conseguiria colocar legenda, então assim, seria difícil para trazer para vocês aqui. Então, como vocês perceberam, né? Esses vários povos indígenas, deu para ter uma ideia que cada povo desse tem ali suas tradições, tem a sua cultura, tem a sua diferença, né? Em relação aos outros, também em relação a gente. E acho interessante que, com o passar do tempo, a relação deles com o contato deles com a gente, com a sociedade em geral, né? Não faz com que eles percam a identidade deles, né? E eles conseguem desenvolver essa identidade, digamos, dupla, né? De ter essa tradição indígena e também essa tradição brasileira, não deixar de ser brasileiro. E, na verdade, ao mostrar, ao reivindicar essa tradição deles, eles também se expressam como brasileiros, tanto quanto a gente, né? Eu acho isso muito interessante. Agora, como eu falei para vocês, o desafio vale no picolé de Buriti. Vocês perceberam alguns nomes aí que eu falei dos povos indígenas, que são nomes que vocês já escutaram, tenho certeza, em algum lugar, ouviram lá quando estavam aprendendo a soletrar, né? Eu estou falando de que lugar? Muito bem, estou falando das estações de ônibus aqui de Palmas, né? Vocês viram que elas homenageiam povos indígenas do Tocantins, alguns povos indígenas do Tocantins, né? Apinagé, Xambioá, Xerente, Carajá, Javaé, Craô. Então, o desafio de vocês é muito fácil, porque vocês sabem que, embora as estações de ônibus aqui em Palmas homenageiem essas tribos indígenas, esses povos indígenas, eu também me coloco no meio, né? A gente raramente chama a estação pelo nome dela, né? A gente se encontra, vamos nos encontrar lá na estação Carajá e a gente segue. A gente se encontra na estação Xambioá. Não, fica ali pertinho da estação Carajá. A gente não fala assim, né? Não fala assim, e a gente vai aprender um pouco, pelo menos, o nome de cada estação dessa e tentar usar esses nomes, né? Para lembrar, que é uma homenagem ao povo indígena, aos povos indígenas do Tocantins. Não custa nada eu reconhecer isso e também passar a usar esse nome. Então, olha só, eu quero que vocês me digam, né? Quem é quem aqui, né? Porque a gente fala lá na estação do Big, na estação do Taquaralto, na estação dos Correios. Então eu quero o seguinte, a estação da Urani 3, que estação na verdade? Você vai ligar a estação ao ponto de referência, porque na verdade são pontos de referência que acabam tomando da estação o nome que ela tem, certo? Então vamos lá, Apinagé. Ponto de referência da estação Apinagé é qual desses aqui? Tempo. Muito bem, vamos ver se é isso mesmo. Parabéns, Correios, né? Então fica ali pertinho do Palácio Araguaia, aqui pertinho da nossa escola. Vejo muitos colegas de vocês lá. Xambioá é a estação que fica próximo de que lugar? Big, muito bem. Lembrando, quando chegar o ano que vem, ó, espero que seja ainda esse ano, todo mundo vacinado, todo mundo imunizado, protegido e voltar para nossa escola, certo? Então, quando voltar, eu vou querer saber quem acertou e não vai me enrolar porque eu vou saber. Eu vou saber, quando perguntar para você, você tem que saber na hora. Se você não souber, sem picolé para você. O Xerente, que estação que é a Xerente? Qual o ponto de referência da estação Xerente? É na Urani 3. Muito bem. O bairro tomando o nome da estação. Carajás, na Urani 1. Javaé, essa é fácil, né? Na verdade não, porque é bem longe da gente, né? Mas é a de Taquaralto. E sobrou a estação Craô, que é próximo ao Hotel Itália, que é próximo àquela avenida que segue para o terminal rodoviário. Então,
Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né, um pouco da explicação, e gostado da explicação. É isso que eu queria trazer para vocês. E até a próxima, né? Os próximos vídeos que eu vou trazer agora são vídeos sobre as questões, né? Vocês viram que o conteúdo de geografia foi bem extenso, né? Muita coisa. E agora eu vou trazer essas questões para a gente comentando sobre aquilo que a gente estudou e também para facilitar a correção aí dos pais de vocês. Então, abraço para vocês e até a próxima.